eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Assim respondeu a nossa irmã Elsa. Vamos ouvir a sua história vocacional? Então, irmã Renata, eu nasci em Barroso e mudei, meu pai mudava muito. Ele mudou para um lugar de Minas Gerais mesmo, que era Ressaquinha, chamava Ressaquinha. E um certo dia eu fiquei doente, muito doente, e minha mãe me levou no médico, em Barbacena, que lá são as raízes da minha família. E me levou o médico em Barbacena, de volta na rodoviária, para tomar o ônibus. Ela me colocou, pediu para mim ficar de pé e que no instantinho ela compraria a passagem para a gente ir embora para casa. E eu, como estava muito fraquinha, eu não aguentei ficar de pé. Eu sentei no chão, fiquei de croque, ou melhor, no chão. Aí, de repente, uma irmã da congregação das irmãs de São Vicente de Paulo e levantou, já bastante idosa, caminhando com dificuldade, levantou lá do lugar dela e veio e me pegou, levou lá no lugar que ela estava, me sentou e ficou de pé junto a mim, enquanto que a minha mãe comprava a passagem. E eu olhei, mesmo doente como eu estava, eu olhei por tudo, eu vi que tinha jovens ali, senhoras, crianças sentadas que poderiam ter dado lugar para mim. E não, foi aquela irmã idosa que se deu lugar para me sentar. E eu fiquei imaginando, o que será que tem, diferente dos outros aqui na rodoviária, será que ela tem? O que ela é? O porquê? Foi a primeira vez que eu vi uma freira, uma religiosa. Aí eu pensei, quando eu crescer, eu vou ser igual a ela. Então, eu supus ali, depois de um certo tempo, que ali foi o meu primeiro chamado. Foi ali que Deus me mostrou, que Deus me chamou. E eu fiquei quietinha, não falei nada para minha mãe, mas aquela freira ficou na minha memória. Aos 10 anos de idade, nós mudamos para Itaporanga, estado de São Paulo já. E chegando Itaporanga, foi a primeira coisa que eu procurei, a igreja, onde eu poderia participar, porque lá em Minas, naquele lugar onde que nós morávamos, era um lugarejo. O padre ia uma vez por mês lá celebrar. Então a gente ia uma vez por mês na missa. Mas lá eu fiz, em Ressaquinha, eu fiz minha primeira Eucaristia e então em Itaporanga que abriu, desabrochou, porque tinha missa todos os dias e eu com 10 anos em diante eu ia à missa de manhã todos os dias. Um certo dia, o Dom Estevão, que naquele tempo era um simples padre, que ele ficou abade mais tarde, né? Eu já estava no convento quando ele ficou abade. Então, um certo dia, o padre Estevão perguntou, por que você vem à missa todos os dias? Eu achei estranha aquela pergunta dele, porque era muito natural, eu achava para mim que era natural eu ir à missa todos os dias, que não tinha nada de anormalidade. E ele faz aquela pergunta para mim, o padre faz aquela pergunta para mim.
E eu fiquei pensando, eu falei, padre, uai, porque eu gosto de ir à missa, eu gosto de comungar todos os dias, e para mim comungar eu tenho que vir à missa. Aí eu já tinha 15 anos, ele falou, sabe o que é isso, Elza? Você tem vocação à vida religiosa. Você tem vocação, Deus te chama para você se consagrar à vida religiosa. E eu olhei para ele, sorri, achei muito engraçado, porque aquele tempo eu sabia que as congregações não aceitavam moças negras. E eu falei, mas como? Pensei comigo também, não falei nada para ele, mas pensei comigo. E outra coisa também que me falou esse dia, como que eu vou deixar a minha mãe com esse montão de filhos? Que nós éramos em 14, eram 12 meninos e 2 meninas. Eu falei, como que eu vou deixar a minha mãe? Eu era a 4ª filha, aliás, sou a 4ª filha. E como que eu vou deixar a minha mãe desse jeito? Aí eu entreguei, pensei, vou entregar nas mãos de Deus esta vocação, de que o Padre Estevão disse, que é vocação isso, vou entregar nas mãos de Deus para que Ele me dirija. E aí completei 15, completei 16, completei 17. Aos 17 anos, nós estávamos morando em Tejupá, estado de São Paulo. E lá minha mãe ficou doente, foi internada em Piraju. Um dia eu fui visitar a minha mãe, que estava internada no hospital em Piraju. E eu cheguei lá, deparei que eram as irmãs franciscanas que cuidavam do hospital. Aí eu achei muito bonito, acho que foi a 2ª vez que eu vi religiosas. Aí eu pensei seriamente, falei, não, eu preciso entrar no convento. Então, no caminho, a gente tomou o ônibus, tomei o ônibus em Tejupá, fui para Piraju, e antes de chegar em Piraju, tinha uma moça sentada na minha frente, sozinha, mas eu não quis sentar com ela, não sei porquê, porque estava sozinha, eu sentei no banco atrás. Só Deus sabe o porquê que eu fui sentar no banco atrás dela. Aí veio, o ônibus parou, pegou um pessoal, e entre esse pessoal estava uma jovem que falou, Maria José, você está aqui em Tejupá? Você saiu do convento? E ela falou assim, não, eu precisei fazer um tratamento, e a irmã pediu que eu viesse tratar em casa. Aí eu vi, só que eu acho que eu não vou voltar. Aí a moça disse, como que é mesmo o nome da congregação? É um nome novo, diferente. Ela falou, Servas do Senhor. Este nome me tocou profundamente e me encantou. E eu fui sem comentários, sem falar nada para ninguém, nem para minha mãe, nem para o Dom Estevam, pior ainda para o meu pai. Fiquei calada, quieta, pensando seriamente como que eu faria para entrar no convento. Primeiro, porque as congregações não aceitavam negra. Segundo, porque minha mãe tinha muitos filhos e eu era a única que ajudava ela no serviço doméstico. Mas fiquei pensando, ao sair do hospital, eu resolvi ir passar na igreja e rezar um pouquinho. E eu entrei,
fui lá na Capela do Santíssimo, rezei, e isso ia acontecendo, eu creio que era através do Espírito Santo de Deus. Porque ali eu pensei assim, sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou brincar com Jesus Cristo. Eu vou pedir a Ele que, se for da santíssima vontade de Deus, que eu vá para o convento, deixando tudo, deixando minha família, que até hoje é de minha autoestima, a minha família. Eu não consigo desligar da minha família. Que se fosse para mim ir mesmo, que Ele desse um jeito. Então a prova que eu dei, que eu pedi foi essa, que eu ia falar para o Dom Estevão, que eu estava disposta a ir, mas que ele arrumasse a congregação que estava na minha cabeça. E fui lá em Itaporanga, falei para ele que eu estava disposta a ir, falar para minha mãe e para o meu pai, mas que eu ia falar só depois que ele me desse a resposta de uma congregação da qual eu me encantei. Ele falou, mas fala que congregação que é, senão eu não vou falar, porque eu falei para Jesus Cristo que se for para mim eu quero entrar nessa congregação. Então o Senhor tem que adivinhar. Ele disse, tá bom. E qual foi a minha surpresa? Que depois de um mês chega uma carta para ele, uma cartinha para mim dentro do envelope dele, e ele me chamou. E logo quando eu já olhei na carta que estava na mão dele, estava escrita Congregação das Irmãs Servas do Senhor. Falei, nossa Senhora, é essa. Aí eu comecei, aí eu fui, falei para ele que eu ia arrumar. Aí entrei em choque, em briga com meu pai. A minha mãe não, era uma coitada, ela sempre concordou e achava bom e bonito, mas meu pai não aceitou. Ele falou assim, não, nem pensar, Elza, você entrar no convento, você tá doida. Não foi para isso que eu te criei. E outra coisa, você vai sair de casa só com 18 anos. Aí eu fui falar com o Dom Estevão. Ele falou assim, você fica firme no seu pensamento, que Deus vai conduzir. Aí eu voltei e falei assim, papai, e daí, o senhor já aceitou? Ele disse, não aceitei não, Elza, não aceitei. Eu vou até tirar você, o seu nome da família. E não conta comigo, com a minha ajuda, com nada. Eu falei, mas aqui, ó, tá a lista do enxoval que eu preciso. Eu não trabalho, eu trabalho só aqui em casa, ainda brinquei com ele, cuidando dos seus filhos, e eu não tenho dinheiro. O senhor não me pagou. Aí ele ficou quieto. E meu irmão mais velho, José Raimundo, me chamou sozinha e falou, Elza, eu te dou todo o apoio para você seguir a sua carreira. Porque quando a gente cresce, a gente tem que seguir a carreira. E o meu pai, ele não se tocou que ele trouxe a nossa mãe lá de Minas Gerais, aqui para o estado de São Paulo, e nunca mais levou ela para ver a mãe. E ele fala que se você ir para o convento, você nunca mais vai voltar. Então veremos isso. Vai. Aí a minha mãe apoiou também, correu o tempo. Aí completei 18 anos, entre aspas. Dom Estevão me ajudou muito no enxoval. O João Castilho me ajudou muito também no enxoval. O meu irmão Daniel me ajudou
muito no enxoval e o povo de Itaporanga todos ajudaram. E quando meu pai viu que eu tinha ganhado tudo do enxoval, mas não tinha ganhado a mala, aí ele saiu quietinho, comprou uma mala e me deu. Ele disse: é só isso que eu vou te dar e mais nada. Dinheiro nem pensar. Aí eu falei: nossa, mas já tá bom demais. O senhor me deu a mala, o resto eu consigo. E foi assim que aconteceu. No ano de 1962. Então, aí eu cheguei, nós veio uma menina também junto comigo, a Célia, mas que ficou um tempo e voltou, e acompanhado do João Castilho, que não poderia deixar de me acompanhar. Ele também me incentivou e se alegrou e me ajudou. Muito, muito, muito. Me ajudou até poucos dias. A gente conheceu a irmã Riqueta, que eu vi, a fundadora, ela que recebeu a gente na sala. Eu não me lembro nem quem abriu a porta, mas eu sei que alguém abriu a porta e ela sabia que eu ia chegar aquele dia, que nós íamos chegar. Ela foi receber. Então nós entramos, eu achei muito bonito o hábito dela, mas para minha surpresa o hábito das servas não era o dela, né? Era xadrez branco e preto, mas tudo bem. Eu gostei do hábito e depois gostei muito do espírito de oração que ela tinha. Ela tinha uma profunda intimidade com Deus. Aí depois, logo na outra semana, Dom Henrique veio celebrar aqui e eu já fiquei conhecendo o Dom Henrique. Tudo bem, a gente participou da missa, tudo. Tomamos café, aí a mãe Riqueta chamou a Célia e eu para ir lá conversar com o Dom Henrique, conhecer o fundador. E ele estava naquela sala que era antes escritório da mãe Riqueta, que agora é sala de televisão. Eu fui lá e ele perguntou qual era a minha esperança. Eu falei: a minha esperança é de me consagrar a Deus, servir a Ele, conhecer melhor as coisas de Deus. Eu não sabia muito nessa parte responder como merecia a pergunta. Aí eu fiquei. Teve trancos e barrancos, teve pedras, teve espinho, e tem até hoje, e a gente vai passando de galho em galho. Teve muita alegria, muita surpresa, muito trabalho com os pobres doentes. E a mãe Riqueta sempre mostrou assim, ser mãe. Era o papel dela, ser mãe. Ela falava: eu sou a sua mãe, faça assim. Sua mãe está lá em Itaporanga, aqui eu sou a sua mãe, né? E a gente chamava ela de nossa mãe. Até então era também nossa priora, depois que ficou nossa mãe. E o Dom Henrique, de Dom Henrique mesmo, não chamava de pai, mas no fim nós começamos a chamar ele de pai fundador. E era assim, pai e mãe. Irmã Elza, para finalizarmos, nesses 58 anos de vida consagrada, qual é a mensagem, o recado que a senhora deixa para as jovens? Olha, o recado que eu deixo para as jovens é que elas nunca tenham medo de seguir Jesus Cristo. Se Ele chama, que elas atendam, por favor, atendam o chamado de Deus, que Ele é que conduzirá. Aqui no convento,
Ele vai cuidar delas. Ele é o pastor. Ele cuida das ovelhinhas que ele chama. Tanto é verdade que ele cuida das ovelhas dele, que até hoje eu estou. Já com 76 anos, entrei com 18 e já estou com 76 anos. Ainda por mim eu ainda dou cabeçada, mas ele segura, ele não deixa. Não tenho medo, não tenho medo. É Jesus que nos conduz, é o pastor que nos conduz. E ele cuida das suas ovelhas. E ai daquela ovelha que não aceitar o chamado de Jesus. Amém? Como não amar a mulher mais bela, doce e